98% do seu potencial está bloqueado e bloqueado dentro de você. O ser humano, de forma geral, deixa de usar 98% de todas as suas habilidades emocionais e cognitivas. Olha, como é que você diz isso? Eu tenho estudado por 26 anos o comportamento, a mente humana e os resultados humanos. Já estou no meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu posso te garantir que os resultados financeiros, profissionais, emocionais, casamento, relação com pessoas, filhos, família, a própria saúde, toda ela deriva de apenas uma única coisa: inteligência emocional. Eu comecei esse vídeo te alertando, dizendo que 98% do teu potencial provavelmente está bloqueado. Ok, mas esse vídeo vai tratar do que ninguém trata, do que ninguém explica. Eu vou te dizer o que é inteligência emocional. Não é a razão que manda em você, são suas emoções, são suas habilidades emocionais. Como assim, Paulo Vieira? Você já viu pessoas que dizem, não vou fumar mais e continuaram fumando? Pessoas que disseram, não vou beber mais e continuaram bebendo? Pessoas disseram, não vou mais brigar com os meus filhos e continuaram brigando? Racionalmente elas sabiam que não deveriam beber, estão morrendo, se matando, destruindo suas famílias. Racionalmente, cognitivamente elas sabiam que não deveriam mais fumar. Estão lentas, a pele está plastificada, elas fedem a cigarro, o pulmão está danificado. Mas fumam, elas sabem o que deveriam fazer, racionalmente eu sei que eu deveria fazer, mas eu não consigo viver isso, não consigo mudar meu comportamento. Quantas mães brigam com seus filhos, gritam, depois se arrependem, juram para si mesmos, nunca mais vou fazer isso. E no próximo momento de impaciência está gritando, berrando com seus filhos. Paulo, por que isso? Para que você entenda que quem manda na sua vida não é a razão, não é o que é certo ou o que é errado, o que deve ser feito. Quem manda na sua vida são suas emoções. E pessoas inabilitadas emocionalmente, pessoas sem inteligência emocional, vão tomar decisões erradas, vão machucar todas as pessoas ao seu redor, começando por quem elas mais amam, vão machucar a si mesmas e vão se sabotar. Sabotar, Paulo, sabotar é tomar decisões erradas, que vão te impedir de prosperar, impedir você e os seus de serem felizes. E tudo isso qual é a origem? A falta da inteligência emocional. Converse com qualquer pessoa do sistema financeiro, de investimento, bolsa de valores, e eles vão te afirmar e vão te provar. 95% das decisões tomadas na área de investimentos também é emocional e não racional. E olha que loucura, nós vemos pessoas que prosperaram e o sentimento de orgulho tomou conta e eles perderam tudo por orgulho numa estrutura emocional devastadora. Quantas pessoas deixam de prosperar porque suas emoções não estão alinhadas, não estão acordadas, não têm inteligência emocional? Você sabe por que empresários quebram? Por que profissionais fracassam em suas carreiras? Por que casamentos acabam? Por que fortunas desaparecem? Por que pessoas ficam obesas? Por que pessoas nunca saem do lugar e não conseguem prosperar mesmo com tanto esforço? É isso mesmo, a falta de inteligência emocional. Eu tenho uma frase poderosa que diz assim, tire tudo de uma pessoa, tire tudo, mas lhe dê inteligência emocional e ela vai prosperar. Agora, dê tudo para alguém, recursos, dinheiro, nome, fama, empresas, mas tire dela a inteligência emocional e em pouco tempo ela terá fracassado. Se alguém perguntar para você, Paulo Vieira, o que é que você quer? O que é que você prefere? Inteligência emocional e com a inteligência emocional vem sabedoria? Ou você prefere recursos monetários infinitos? Amigo, amiga, eu quero inteligência emocional e a sabedoria que ela traz. Porque não adianta ter recursos ilimitados sem inteligência, porque isso vai destruir a mim, vai destruir quem eu mais amo, vai me fazer infeliz, depressivo, sem propósito. Então, recursos não adiantam se você não tiver inteligência emocional. A Bíblia fala muito disso no livro de Provérbios. Procure a sabedoria como ouro e a prata, porque se você obtiver sabedoria, você compra o ouro e a prata. Agora, se você não tiver sabedoria, você nunca terá ouro e a prata. Tem inteligência emocional e você vai prosperar. Não tem inteligência emocional e nada na tua vida vai dar certo. E aqui pra gente, olha pra mim, você já sabe disso. Você já desconfiava o prejuízo que você vinha tendo e vem tendo por falta de inteligência emocional. Você deve estar pensando assim, é muito fácil Paulo Vieira estar falando tudo isso. Ele é multimilionário, tem avião a jato, casas nos Estados Unidos, casas no Brasil, uma empresa com 1.300 funcionários. É muito fácil Paulo Vieira falar isso. Não, amiga. O que eu estou te falando é na pele, é por ter vivido isso. Eu não estou te falando porque eu sou o maior escritor do Brasil, com 12 milhões de livros vendidos. Eu não estou te falando isso porque eu tenho um pós-doutorado nessa área. Eu estou te falando isso, amigo, amiga, porque eu vivi assim. Eu sei o que é ser uma pessoa bloqueada emocionalmente.
uma pessoa limitada emocionalmente, com pessoas com crenças disfuncionais, crenças de identidade ruim, crenças de capacidade, crenças de merecimento. E isso é inteligência emocional também. Como assim, Paulo Vieira? Eu morei numa casa, no meu primeiro casamento, que quando chovia, o muro atrás alagava, e eu tinha que quebrar a parte de baixo do muro para aquela água passar, e ela passava por dentro do terreno da minha casa e ia para a rua, porque se eu não fizesse isso, o muro acabaria caindo, né, de tanta água que acumulava pelo lado de fora. É isso mesmo. Eu tive um pastor alemão no passado que eu não tinha dinheiro para comprar comida para ele. Quantas vezes, nessa mesma casa, eu comi ketchup com arroz, e o ketchup era para dar gosto no arroz. Eu sei pelo que eu passei, pelas dores, pelo tempo, um misto de orgulho, de não merecimento, de raiva, tristeza, vitimização, inferioridade. Você deve saber do que eu estou falando. Até que eu entendi e conheci o mundo da inteligência emocional. Mergulhei nele e comecei a transformar a minha vida. De um casamento fracassado a um casamento próspero, de uma vida miserável financeiramente falando, a uma vida extremamente próspera, uma vida sem amigos, uma vida repleta de amigos, uma vida sem honra, uma vida com dupla honra, uma vida que eu tinha um Deus distante e agora eu tenho um Deus próximo. Eu me sinto merecedor de me conectar com Deus, de receber dele coisas boas. E foi nessa época que eu parei de culpar tudo e todos, dando explicações racionais para meus problemas. Porque ali eu entendi que o meu problema era eu mesmo. Eu não tinha inteligência emocional. As minhas crenças, a crença de quem eu era, não tinha valor. A minha crença de capacidade era baixa. E meu merecimento, minha crença de merecimento não existia. Eu não me sentia merecedor de coisas boas. E quando aconteceu uma coisa boa, eu disse assim, me belisca. Isso não pode ser verdade. Como assim? É porque para mim aquilo era bom demais. Quando eu tinha uma moça bonita olhando para mim, eu dizia, não, isso é areia demais pro meu caminhãozinho. Isso é bom demais para ser verdade. E tudo isso refletia a minha estrutura emocional, refletia as minhas crenças. Mas eu mergulhei nesse mundo. Eu mergulhei e entendi que eu tinha que viver uma jornada de mudança. Eu não tinha mais que mudar o mundo, o país, minha família, a ex-esposa. Eu não tinha que mudar amigos, o presidente. Não tinha que mudar nada, eu tinha que mudar a mim. E a mudança que eu tinha que fazer em mim era, eu tinha que restaurar a minha inteligência emocional. Eu tinha que ser capaz de tomar as decisões certas. Chega de dar explicação racional para os meus erros. Chega de justificar os meus erros, eu dizia para mim. Eu não quero mais errar e justificar meus erros racionalmente, explicar porque eu errei, dando desculpas, contando historinhas. Eu quero acertar. E para acertar eu tinha que restaurar minhas emoções. Porque ali eu entendi que quem manda na minha vida não é a razão, não é o que é certo e errado, são minhas emoções. E ali eu tomei a decisão de prosperar. Ali eu tomei a decisão de mergulhar no mundo da inteligência emocional. E a história você sabe qual é. Onde eu estou hoje, aos 57 anos, nunca fui tão forte fisicamente, nunca fui tão próspero, nunca fui tão feliz, nunca fui tão conectado com Deus, uma família linda, abençoada. Caraca! Primeira coisa que a inteligência emocional vai fazer com você é te ajudar a reprogramar as suas crenças. Eu já falei disso. A crença de merecimento, a crença de identidade, a crença de capacidade. E a minha pergunta é, você de fato quer mudança na sua vida? Você de fato quer resultados diferentes? Mas a grande pergunta é, você quer mudar de fato o que está aqui dentro de você para viver tudo isso? Tudo que você ainda não viveu? Você quer de fato mudar? Fala para mim. Então, se você quer de fato mudar a sua vida, os seus resultados, vai ter que mudar as suas crenças. E você me pergunta, Paulo Vieira, o que são crenças? Crenças são programas mentais, aprendizados poderosos que ditam toda a sua vida. Paulo, como por exemplo, imagine, vou dar um caso hipotético, imagina se eu tivesse levado, quando criança, uma surra muito forte, uma surra severa e uma surra desproporcional. Eu, criança, eu vi aquela cena. Eu vi a cena, eu vi os gritos do meu pai, eu senti a dor na pele e aquilo passou. E quando passou aquele episódio tão doloroso, o que ficou? Ficaram as minhas memórias sobre aquilo, memórias sensoriais, memórias do que eu vi, do que eu vi e do que eu senti no meu corpo. E essas memórias, elas ficam alojadas aqui, ó. Olha onde é que elas ficam alojadas. No cérebro, aqui dentro, em sinapses neurais, um aprendizado poderoso, doloroso, intenso, forte. Elas ficam aqui nesse cérebro. Essa memória do que eu vi, ouvi e senti. Mas não ficam só as memórias aí. Sabe o que é que entra aqui dentro? Nesse momento desse aprendizado, dessa surra desproporcional, junto com essa memória, entra os significados. E para uma criança de 5 anos que é surrada pelo pai, ok? Qual o significado que ela tem em uma surra tão desproporcional e violenta? Vamos lá, me ajuda. Ele não me ama,
É uma possibilidade. Homens são maus, família é na família que há maus tratos, o homem é a raiz de todos os problemas da humanidade. O que mais? Minha mãe não me protegeu, eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, porque se eu fosse bom o suficiente, meu pai não me espancava. Se eu tivesse valor, meu pai não me espancava. E essa criança vai criar de 6 a 12 significados e coloca aqui dentro significados, junto com aquela memória. Então agora, essa criança, depois da surra, depois da experiência vivida, nesse cérebro aqui, você vai ter a memória sensorial do que ela viveu, os significados que essa criança produziu como criança, na interpretação de uma criança, mas também vão vir os sentimentos. E aí vamos lá, supor quais poderiam ser: raiva, medo, insegurança, ira, quais? Tristeza, dor, ansiedade. Então, de novo, 6 a 12 sentimentos entram nessa mesma estrutura de sinapses. E quando entrou, 30 minutos depois, isso se fechou neurologicamente. E isso agora que foi um aprendizado, virou uma crença poderosa, um programa, como se fosse um programa de computador. E agora, esse programa, essa crença na cabeça dessa criança, vai acompanhá-la pelo resto da vida, em forma de crença, dizendo: eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, homens são maus, dizendo que ela não faz nada que preste, nada direito. E os sentimentos também acompanhando: raiva, medo, insegurança, problema de relacionamento com os homens. E aí você imagine a combinação aleatória de tudo que pode surgir a partir dessa crença formada quando tinha 5 anos. E aí eu te pergunto, falando de inteligência emocional, que é o que eu falo dentro do método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. As experiências que você teve foram todas maravilhosas na sua infância? Aquela época que se produzia neurônios de uma maneira extraordinária? Naquela época se fazia sinapse de uma forma farta e abundante? Naquela época a criança era uma esponjinha? As experiências que você teve foram sempre positivas? Ou será que você teve experiências dolorosas? Pai brigando com a mãe em casa? O pai, você vendo seu pai quando você tinha 5, 6, 7, 8 anos, ou mais ou menos, indo embora de casa pelo portão e você chorando? Minha família, meu pai, mães falando mal de pais, e muitas inverdades, pais falando mal de mães. Quais experiências você teve? Abandono, surra, foi abusado, molestada? Porque todas essas experiências que passaram, elas viraram memórias do que você viu, ouviu e sentiu. E de novo, a memória foi incutida de significados e sentimentos. Quantas meninas, quer dizer, hoje, quantas mulheres que foram cruelmente abusadas, molestadas, sobreviveram, cresceram e hoje se sentem culpadas por isso? Porque aquela experiência está registrada aqui dentro, cheia de culpa, cheia de tristeza, cheia de medo, e não consegue ter um casamento positivo porque sua estrutura emocional está danificada por uma experiência traumática e dolorosa no passado. E o que nós fazemos no método CIS é justamente isso. Nós temos um arcabouço cognitivo, emocional, comportamental, poderoso para reprogramar essas crenças, te conferindo novamente essa estrutura emocional que garante o teu sucesso. Que garante o sucesso no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional. É a estrutura emocional que vai fazer que você saia da zona de conforto, que você não se sabote mais. É disso que nós estamos falando. Uma ferramenta poderosa de construção da sua inteligência emocional. Você entendeu que sua inteligência emocional vem das suas crenças. Você entendeu que suas crenças vêm das experiências. E você também entendeu que sua vida não vai caminhar enquanto, através das suas crenças, você não restaurar sua inteligência emocional. Sua vida financeira não vai mudar, profissional não vai mudar, seus comportamentos não mudarão, sua casa, lar, nada vai mudar. A minha pergunta é: o quanto você está disposto a mudar suas crenças? Crenças do que você é capaz, crenças financeiras, crenças profissionais, crenças sobre sua saúde, seu corpo, crenças do seu merecimento. Quanto você está disposto a mudar isso na sua vida? Você já sabe o que são crenças. Crenças que alteram a inteligência emocional. Agora, você sabe o que é inteligência emocional? Não é a definição mais didática, precisa e mais moderna que você poderia ter? Inteligência emocional é a habilidade que você tem de se conectar com a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa, e assim tirar o seu melhor. Então vamos lá. Conectar a emoção certa. Raiva. Que momento eu tenho que ter raiva? Na hora que alguém me ofende. E tá certo eu ter raiva. Tá tudo bem. Então, nesse momento alguém me ofendeu, meu sentimento foi raiva. A minha pergunta: essa raiva foi na intensidade certa? Foi uma raiva descontrolada, violenta? Ou alguém te ofendeu, ok? Você ficou com uma raiva tão
pequenininha que a pessoa te ofendeu de novo, ofendeu de novo, ofendeu de novo. Então, se você entendeu o que é inteligência emocional, mais uma vez, é a sua habilidade de se conectar com a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa e assim tirar o seu melhor. Tirar o seu melhor. E quando eu tiro o meu melhor, eu estou apto a tirar o melhor das pessoas. E aí você entende de vez por todas que inteligência emocional é a garantia do sucesso. Imagina você a todo instante tirar o seu melhor e tirar o melhor das pessoas. Imagina você com muito pouco estudo, consegue tirar sempre o seu melhor e o melhor das pessoas. Agora imagina você com muito estudo, formação acadêmica, mestrado, doutorado, fala 2 línguas e você não consegue tirar o seu melhor. E você não consegue tirar o seu melhor, tira só o seu pior. Se conecta no momento certo, com a emoção errada, na intensidade errada. Era para estar feliz, está triste. Era para estar satisfeito, está insatisfeito. Era para ser carinhoso, é bruto, é bruta. Era para estar seguro, está inseguro. Não consegue se conectar com a emoção certa, no contexto certo, e assim tira sempre o seu pior. E tanta inteligência, tanto estudo e nada acontece, é a inteligência emocional. Caraca, se você entendeu isso, agora você vai se perguntar, Paulo, como é que eu me conecto com a emoção certa, no contexto certo e na intensidade certa? É disso que eu estou falando de novo. É isso que eu ensino no Método CIS, nesse meu treinamento, nesse meu mega treinamento de inteligência emocional. E quando falamos de inteligência emocional, falamos de crenças, programa de crenças, crenças mentais, eu tenho que falar que disso deriva 2 atitudes, 2 formas de viver. Forma 1, a vítima sofredora. 2, o herói aprendiz. É isso mesmo, na vida humana sempre agiremos e reagiremos de únicas 2 maneiras. Ou uma vítima sofredora, ou um herói aprendiz. Paulo, como é que é a vítima sofredora? Bateu o carro. Ai, bati o carro. Isso é a vítima sofredora. Como é que é o herói aprendiz? Cara, bati o carro, ninguém se machucou. Como Deus é bom. Vou tomar cuidado e tal. O herói aprendiz aprende com as circunstâncias boas e ruins. A vítima sofredora não aprende. Imagina outra questão de carro. A vítima sofredora fura o pneu do carro. Ai, furou o pneu. O herói aprendiz, cara, furou o pneu, tu acredita? Mas que bom, porque só fura pneu quem tem carro. Não quer furar o pneu, é só não ter carro. Anda de ônibus, anda de bicicleta, teu pneu não vai furar. Então, você começa a entender. A vítima sofredora reclama que tá sol e reclama que tá chuva. O herói aprendiz, cara, que bom, que dia de sol lindo. Ou então tá chovendo, que bom, nosso subsolo vai ser abastecido de água para regar nossas plantas. O herói aprendiz sempre dá a melhor alternativa, a melhor interpretação do que acontece. A vítima sofredora sempre dá a pior. E esse é um grande resultado de quem tem inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional, quem tem as crenças fortalecidas, vive e age como um herói aprendiz. Quem não tem inteligência emocional e as crenças são disfuncionais, limitantes, age como uma vítima sofredora. A forma que você lê e interpreta o que acontece determina se você vai ser vitorioso ou perdedor. Isso também é inteligência emocional. E quando você vê os 3 aspectos que eu acabei de falar da inteligência emocional, você vai entender que o herói aprendiz, ele tem uma característica. Ele age certo e age massivamente. E isso define uma regra, um bordão que eu tenho que diz assim: tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo e na constância certa, na velocidade certa. E eu estou falando de pessoas com alta inteligência emocional. Quais fichas caíram até você? Será que você consegue entender os problemas que você tem na sua casa, na sua vida financeira, no seu corpo, na sua saúde, a partir dessa abordagem tão simples e tão verdadeira? Você consegue interpretar e entender que seus problemas não são falta de estudo técnico, cognitivo, que seus problemas não são por causa dos outros, seus problemas são as escolhas que você faz, as escolhas que você deixa de fazer, que te levam para essa situação, e nada vai mudar até que você mude sua estrutura emocional, sua inteligência emocional e as crenças limitantes que as originaram.